palavra que nos leva das trevas à luz. Paz do Senhor, irmãos, louvado seja Deus. Queremos trazer mais uma palavra ao seu coração, uma palavra da parte de Deus, uma palavra bíblica. E convido você a ler comigo o capítulo 9 do Evangelho de João, um evangelho que eu gosto muito, porque ele tem uma proposta interessante. A proposta primeira do Evangelho de João é exatamente destacar a divindade de Jesus. Capítulo 9 diz assim, a partir do versículo 1 até o versículo 7, é o texto que nós vamos ler. E todo mundo já conhece, é a narrativa da cura do cego de nascença. Vamos ler então. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E o que dantes, vai, lava-te, me perdoe, eu me perdi aqui no texto, verso 7, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Aplique Deus sua palavra no nosso coração. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, nós glorificamos o seu nome, bendizemos o Senhor, porque o Senhor é Deus e não há outro. Bendizemos o Senhor por sua graça infinita, que é melhor que a vida. Bendizemos o Senhor porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos em sua presença e de que nós, pecadores imperfeitos, possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Estamos diante de tua palavra e o desejo do nosso coração é recebê-la, ouvi-la, e que a mesma venha ao encontro das nossas necessidades, daquilo que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, para que sejamos edificados, fortalecidos em tudo, e o Senhor seja então glorificado. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nesta noite o tema é conhecido de todos, o tema é manifestando as obras de Deus. Todos nós sabemos, eu falo recorrentemente, que o Evangelho de João foi escrito para provar de todas as formas possíveis a divindade de Jesus, e João vai então concentrar toda a sua narrativa, todos os fatos, os milagres, as frases, tudo o que João destaca nesse evangelho tem exatamente essa proposta de mostrar que Jesus é Deus, e nesse episódio não é diferente. E esse episódio ele é interessante porque ele começa com Jesus desfazendo a ideia de que tudo que sofremos é consequência do nosso pecado, ou então por consequência de uma herança de pecado dos nossos pais. E é até interessante que me lembro agora que por um bom tempo surgiu no meio evangélico a ideia da maldição hereditária, trazendo então
em seu bojo de que nós poderíamos trazer sobre nós esse tipo de maldição, de pecado de nossos pais, de falta de perdão, de rancores do passado e coisas dessa natureza. E isso trazia prejuízos espirituais e físicos. E Jesus aqui, ele joga isso por terra, porque ele vai então dizer que nem foi, ele era cego, não porque os seus pais tinham pecado e a consequência do pecado caíra sobre ele, nem tampouco era a sua cegueira consequência de um pecado pessoal. Jesus então diz que ali é uma oportunidade de Deus manifestar a sua glória. Para muitos, às vezes, esse texto é meio controverso, como se disse assim: não, Deus então fez ele nascer cego para que então pudesse fazer o milagre e mostrar que é Deus, tal. Então há uma ideia meio de que há uma certa ação divina controlando as coisas a seu favor, né? Mas a realidade não é essa. A realidade é que o mundo em que nós vivemos, ele é um mundo sujeito a tudo que é possível de ruim acontecer. Esse mundo, ele está sujeito a ele, digamos assim, a sofrer todos os danos ruins que a vida, a existência pode trazer. Esse mundo em que vivemos, ele é sujeito a esses acontecimentos. E é claro que a razão do mundo em que nós vivemos ter esta vulnerabilidade, ela é o pecado, não é? É o pecado que nós chamamos de pecado original, ou como os calvinistas chamam, o homem está debaixo da depravação total. Quando o homem caiu, Deus então amaldiçoou a terra, não é? Eu acho interessante destacar que Deus é muito maravilhoso e ele não amaldiçoou o homem, ele amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por tua causa. E ele diz então que a terra produziria cardos e abrolhos. E essa produção de cardos e abrolhos da terra, que muitas vezes nós levamos apenas para o literal, no aspecto da dificuldade da agricultura e dessas coisas, está também implícito todos os males que o homem pode sofrer por habitar nesta terra. Todos os males e todos os aspectos e todas as ordens, nós estamos sujeitos. Então, levando-se em consideração essa verdade, não é? O fato daquele homem estar cego então uma oportunidade de Jesus manifestar ou realizar as obras de Deus, não porque ele tenha planejado isso como uma busca da sua exaltação, né, vaidosa, mas ele planejou exatamente vir ao mundo para desfazer as obras do diabo, como a própria Bíblia diz. Então essa é a realidade, é a verdade dos fatos. Por isso Jesus diz, isso ocorre para que manifeste as obras de Deus. Jesus então está falando que essa é a realidade do mundo, não tem como fugir dela. O indivíduo pode ter pecado ou não, seu pai pode ter pecado ou não, não tem problema, está no mundo, está sujeito aos flagelos que o mundo traz sobre si por conta da depravação total em que a humanidade vive. Essa é então a realidade. Digamos que a partir da queda o mundo tornou-se um ambiente onde todas as possibilidades do mal estão presentes, não é? E nós, seres humanos, estamos absolutamente expostos a qualquer tipo de mal, exceto, olha aí,
nós seres humanos estamos expostos nesse mundo a qualquer tipo de mal, exceto se houver uma intervenção divina. Ou seja, só Deus pode intervir no mal que atua no mundo e que alcança as pessoas. Só Ele pode fazer isso, não é? E isso só é possível, digamos assim, só Deus pode fazer isso, e isso só é possível exatamente por causa de Jesus, não é? Então João está querendo exatamente enfatizar essa verdade. Olha, só Deus pode intervir, e se Jesus está intervindo é porque Ele é Deus de fato, não é? Então, de certa forma, João está dizendo, Jesus Cristo, Ele é o único e absolutamente necessário interventor sobre os males que afetam a humanidade neste mundo de trevas, nesse mundo tenebroso. E aí, mais uma vez, eu repito o versículo bíblico que diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Porém, nós sabemos que o mesmo Deus, não é? Nós sabemos que Deus, em muitos momentos, digamos assim, Ele autoriza o caos como forma de juízo sobre a terra, com vistas ao arrependimento, tanto de crentes como de ímpios. Vou repetir, Deus, não é? Em muitas vezes, ao longo da história, nós temos visto isso. Ele autoriza o caos, não é? Enfermidades, pestes e etc. Quando nós vamos ler o livro do Apocalipse, por exemplo, há toda uma narrativa de que lá no capítulo 6, capítulo 5, não é? Quando começa a se abrir os selos e vão vir trombetas serão tocadas, taças serão derramadas, e vai ocorrendo ali, os cavalos vão sendo soltos, os cavaleiros, e vem a morte, vem a fome, vem as guerras. Então João mostra ali que são ações de Deus estabelecendo juízo sobre a terra. E o propósito de Deus é levar os homens ao arrependimento. E isso se aplica tanto aos crentes como aos ímpios. Por que eu quero destacar isso? Ora, nós estamos vivendo um período que nós não podemos negar. É um período de juízo. Nós estamos vivendo um momento de juízo. Não sabemos de onde esse vírus surgiu, digamos assim, se ele foi criado em laboratório ou não. A realidade é, se Deus permitiu que esse mal se alastrasse sobre o mundo, então significa dizer que Ele autorizou, que Ele está sob o domínio, o controle e a autoridade de Deus. E isso, mais uma vez podemos dizer, trazendo juízo com vistas ao arrependimento, tanto de crentes como de ímpios. Nós sabemos muito bem que o juízo, o apóstolo Pedro falando, ele diz que o juízo começa exatamente pela casa de Deus, pela igreja de Deus. Ele até vai dizer assim, se o justo apenas se salva, que será dos ímpios? Então, Deus age dessa forma, não é? E repetindo, com vistas ao arrependimento. Então, até mesmo nas ações de juízo da parte de Deus está manifestado a graça. As ações de juízo de Deus são recheadas de graça, de misericórdia. E o texto que nós lemos, irmãos, diz que o caso daquele cego, ele é exatamente uma oportunidade onde Jesus vai manifestar suas obras, seu poder.
dentro dessa manifestação de obras e poder está não só a questão do poder de mudar, mas também a graciosidade de fazer, de intervir no mal de alguém, embora esse alguém não mereça. Isso é graça. No momento em que Jesus vai intervir sobre a cegueira daquele indivíduo, ele também estará manifestando graça. Graça é uma obra de Deus, que todos nós sabemos, se afirma que é amor imerecido. Então nós podemos afirmar que o contexto em que nós estamos vivendo traz, eu diria, todas essas situações. Que essas situações? Eu alistei aqui para você. Eu diria que o contexto que nós estamos vivendo traz 3 situações que esse texto se aplica muito bem a elas. A primeira situação é de juízo para arrependimento de crentes e de ímpios. É inegável, meus amados irmãos, que é necessário que a igreja atual, já falei sobre isso, vou repetir, né? Reflita sobre a sua conduta, sobre o seu comportamento, sobre o seu funcionamento no mundo, porque a igreja tem perdido a sua identidade, tem perdido o seu brilho, tem perdido a sua autoridade. A igreja não tem se concentrado no seu propósito primeiro, que é o de manifestar a glória de Deus, de fazer ser visto nela a glória de Deus. Quando nós lemos o texto de Atos no capítulo 2, nós vamos ver que era fácil, digamos assim, para Deus acrescentar à igreja aqueles que haviam de ser salvos, e aquilo ali era o motivo principal daquela facilidade, era exatamente que a igreja vivia um período de clímax espiritual, onde havia muita unidade, havia muito quebrantamento, santidade plena, compromisso com Deus, e os irmãos estavam absolutamente despojados de qualquer tipo de vaidade, visando e buscando tão somente a glória de Deus, a comunhão com Deus e, obviamente, irem ao céu. E a igreja atual, irmãos, é uma coisa que tem crentes que nem pensa no céu, nem fala no céu, nem sonha com o céu, não é? Estão totalmente absorvidos pelo contexto do mundo e gostaria de que as coisas continuassem nesse mundo, não é? No entanto, a gente sabe que se esse mundo fosse bom, Jesus não teria vindo para intervir, não é? Desfazendo as obras do diabo e preparar um povo para ele a fim de manifestar sua glória, atraindo outros para assim desejarem o céu. Então a primeira situação é de juízo para arrependimento, a pretensão de Deus, desejo de Deus, e aí mais uma vez estou falando de graça nessa noite, é levar as pessoas ao arrependimento, os crentes e os ímpios. Os ímpios dispensa comentários, não é? Nós cristãos sabemos muito bem como tem se comportado o homem pós-moderno. O homem pós-moderno é um homem, segundo Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, é um homem amante de si mesmo, é um homem arrogante, soberbo, é um homem que inverteu na sua mente, no seu coração, na sua consciência, os valores, não é? Não importa os meios nem os métodos, ele é um homem hedonista, não é? Ele também é narcisista, ele venera mais a si mesmo do que a Deus, ele busca muito mais os interesses pessoais e os prazeres dele
do que a satisfação de Deus, a alegria de Deus, não é? Certa vez eu estava lendo aquela afirmação de Jesus que diz assim, de Deus falando para Jesus, desculpem, lá no batismo, quando o Senhor diz: este é meu filho amado em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer profundo. E muitas vezes eu fico perguntando: será que haveria alguém neste universo, algum homem que pudesse ouvir ou receber da parte de Deus essa referência, não é? Então, isso seria bem difícil de se achar entre os crentes, imagina entre os ímpios. Então, os ímpios, eles são realmente... O ímpio hoje vive dentro de uma cegueira absoluta. Então, a graça de Deus traz juízo exatamente para ver se esse homem, tanto crente quanto ímpio, ele para um pouco e perceba que toda a seus ideais e objetivos são absolutamente impotentes diante dessa realidade, não é? Essa é uma das grandes lições que nós estamos aprendendo nesses dias, da nossa impotência diante desta realidade. Não tem pobre, não tem rico, não tem bonito, não tem feio, todos estão na mesma condição, correndo o risco de ser atingido por um vírus. Em algumas pessoas ele não afeta em quase nada, em outras ele chega a matar, e isso causa medo. Ninguém quer correr o risco de ser contaminado porque não sabe que tipo de reação vai ter, e isso revela a impotência. E aí, mais uma vez eu digo, louvado seja Deus que enviou Jesus, e Jesus é poderoso, como Deus que se fez carne, de intervir na vida de cada um daquele que crê e invoca o seu nome. Então, essa é a primeira situação. O mundo de hoje vive na situação de juízo para arrependimento, seja para crentes, seja para ímpios. A segunda situação é de vulnerabilidade, não é? De um mundo caído, confuso, perplexo diante da situação, todo mundo correndo atrás da cura, todo mundo, e quando eu falo todo mundo, eu estou falando de todos os países, os cientistas correndo, as pessoas lutando, uns defendem a cloroquina, outros não, outros vão para a internet e dizem: eu fui curado com a cloroquina, e você não sabe o que fazer. Agora há pouco saiu, disse que o chá de boldo é o remédio, não é? Então, um mundo vulnerável, confuso, perplexo diante da situação, é a realidade do mundo, que precisa perceber essa realidade e que precisa se encontrar. Precisa se encontrar. E uma das melhores maneiras para nós nos encontrarmos é exatamente parar um pouquinho e olhar para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor, é Jesus. Então, essa é a segunda situação que o mundo vivencia, né? A terceira e última é que o mundo também vivencia, é óbvio e é lógico, que dentro desse momento crítico e caótico é uma oportunidade maravilhosa de Deus manifestar suas obras, não é? Lá em Deuteronômio, por exemplo, diz no capítulo 32, se eu não me engano, é 32, 39 ou 39, 32. Às vezes eu troco, mas eu sei que é um desses aí. Diz assim, eu falo muito esse texto, né? Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e não há quem possa escapar da minha mão. Se operar, ninguém pode impedir. Esse momento é um momento exatamente onde Deus pode manifestar suas obras na vida daqueles que invocam o Senhor, não é? Todo aquele que invocar o Senhor, o nome do Senhor, será salvo. E quando a Bíblia fala isso, não está falando apenas na questão da salvação para a eternidade, mas muitas vezes Deus vai intervir. Então, podemos dizer que essa é a realidade do mundo atual. Um mundo debaixo do juízo. E, mais uma vez eu repito, isso é uma ação graciosa de Deus para ver se os homens, sejam crentes ou ímpios,
se arrependam dos seus pecados, parem para refletir e abandonar os seus erros, se enquadrarem dentro da vontade de Deus. Vemos um mundo vulnerável, um mundo confuso, inseguro, atemorizado, perplexo, porque o mundo pós-moderno não esperava que um caos dessa natureza se repetisse na história, porque já houve outros parecidos lá atrás, inclusive a peste negra, não é? Já houve alguns anos atrás alguns vírus que só assustaram, mas não tiveram essa dimensão. Esse é o mundo de hoje, e aí não podemos negar que essa também é um momento oportuno para Deus manifestar suas obras na vida daquele que invocar o nome do Senhor, daquele que se voltar para Deus. E é óbvio, voltando ao texto, aquele homem ele não vivia a expectativa de que alguém o curasse. Ele era um homem conformado no seu mundo, não é? Ele era um homem acomodado à situação. Ele era cego de nascença, então para ele talvez as coisas não fossem tão difíceis, porque é possível que ele tenha crescido aprendendo a lidar com esta situação. Porém, era uma situação que reflete muito bem a condição espiritual dos homens, não é? Que não percebem a sua condição de pecado, não percebem a sua cegueira espiritual, não conseguem discernir a vontade de Deus, e eles estão acomodados a essa situação. Eles estão acostumados, porque eles nascem dessa condição, crescem nessa condição. Então há uma similaridade entre o cego de nascença e a condição espiritual do homem. Essa é a realidade, né? E é exatamente nesse contexto que também eu quero enfatizar que Jesus então aparece na vida daquele homem e vai manifestar a graça, onde o homem não buscou, não esperou, não desejou, mas estava acomodado. Porém, a graça de Deus, Paulo diz lá em Tito, ela se manifestou para trazer salvação a todos os homens. Então ele vai se revelar àquele homem e vai intervir na sua condição de cegueira para abrir os seus olhos. E essa é uma proposta, meus amados irmãos e meus amigos, que se aplica também à condição espiritual do homem, que nasce na cegueira do pecado e cresce nela, sendo levado pelas circunstâncias do mundo, sofrendo toda a influência, se adequando. Essa é a realidade. O cego se adequa desde a sua infância à sua condição de cego. Os homens vão se adequando e vão se encaixando na sua condição de cegueira espiritual. Se não houver uma intervenção divina, eles vão passar toda a sua vida cegos e o pior é que eles tentarão na eternidade ainda perdidos e cegos. Mas aí é que entra exatamente, mais uma vez, a graça, não é? Em todos os aspectos citados que eu citei há pouco do mundo, se evidencia a graça de Deus, revelada de duas formas, não é? Em tudo isso que eu acabei de falar, dentro desse contexto que eu acabei de apresentar para você, se evidencia a graça de Deus. Mais uma vez enfatizo, Deus é um Deus gracioso e que ama a nós, embora nós não mereçamos, que tem como proposta primeira trazer visão espiritual a nós, tirando-nos da cegueira do pecado, para que então percebamos que nós não temos que nos acomodar à condição de pecados e de pecadores, mas os nossos olhos podem ser abertos para que nós possamos ver, enxergar a realidade das coisas e assim nos apoderarmos desta graça esclarecedora, reveladora, e assim podermos andar nela dia a dia, sempre entendendo isso. A ideia de Deus e o que eu quero dizer ao sensador é exatamente isso. Nós precisamos aprender algo muito importante que esse texto nos ensina.
A graça interviu abrindo seus olhos para que você enxergue a realidade dos fatos. E agora o desafio é que você ande sempre dentro, debaixo, sob a influência dessa graça. E entenda, aquilo que você é, o que você enxerga, o que você compreende dentro do reino de Deus é exatamente uma efetivação e ação poderosa da graça de Deus sobre a sua vida. E aí eu diria que ela tem duas maneiras de fazer, de revelar isso: o poder curador, o poder libertador, que intervém para romper, fazer aquilo que você não pode, e claro, a paciência, a longanimidade de Deus para com cada um de nós. E aí, para entrar na questão da nossa reflexão, como é que Deus então manifesta suas obras em nós dentro desse contexto, não é? Espero que você tenha entendido bem. Dentro desse contexto onde aquele cego era de nascença e cresceu se adequando, se adaptando à sua condição de cego, e não buscava sair dela porque achava durante toda a sua vida que aquela era a realidade para a qual ele existia. O homem no pecado também nasce cego espiritual, e ele vai se adaptando e se adequando à realidade dos seus dias, da sua vida, achando que essa é a vida para a qual ele existe. E o que eu quero dizer a você é: não é assim. Deus resolveu intervir, tirar o homem dessa condição, abrindo os seus olhos para manifestar na vida desse homem a sua graça, a sua misericórdia, através do seu poder e da sua longanimidade. Então a pergunta é: como Deus faz isso, não é? A primeira coisa a primeira maneira de Deus agir, sabe qual é, meu amado irmão e meu amigo? É que Ele torna possível aquilo que é impossível aos homens. Deus manifesta as suas obras, tornando possível o impossível. Como é isso? Ora, o caos, irmãos, para você entender o que eu quero dizer, o caos é o resultado da impotência humana. É o caos. É o resultado da impotência humana. Que, então, para livrar-se dessa condição, aquele cego, para livrar-se da cegueira, ele nem tinha ideia de como, então ele estava acomodado. Mas Deus, em Cristo, resolveu intervir, resolveu fazer. E aí, eu quero até aproveitar para você entender. Veja que eu estava analisando o texto. Ele vai usar a saliva e vai pegar a lama, fazer lama da terra. O Deus é como se ele estivesse então pegando os elementos dos quais o homem foi criado. O homem foi criado do pó da terra, louvado seja o nome do Senhor. O homem foi criado pelo sopro de Deus, e ali Jesus pega a sua saliva e ele pega do pó da terra e ele faz um lodo e ele coloca nos olhos daquele cego. É Deus recriando. A realidade é essa: Deus usando os elementos dos quais ele fez o homem, não é? A terra e seu sopro, que também sai saliva no sopro, e ali ele recriou a visão do homem. É Deus tornando possível aquilo que era impossível. Deus é poderoso, meus amados irmãos, para recriar o homem, fazê-lo um novo ser, agora que enxerga, tirando-o da cegueira, tirando dessa impotência, dessa acomodação miserável, para abrir os seus olhos e fazê-lo enxergar. Deus resolveu fazer isso. Isso é graça. Não havia merecimento, mas ele resolveu. E Deus é soberano. Quando ele resolve, ninguém pode impedir. Então ele faz isso como? Ele vai tornar possível aquilo que é impossível. Primeiro, quando ele resolve fazer. Segundo, quando ele envia a sua palavra. Então ele pega o lodo, ele faz o lodo, coloca nos olhos do homem e diz: agora vai e te lava. Há toda uma simbologia, não é?
Eu recrio você, recrio os seus olhos, a sua visão dos elementos naturais da criação. Agora você vai lavar-se, sabe? Agora você vai limpar-se. Vai lá e faça. Então, ele envia a sua palavra, é a sua palavra de ordem. Naquele momento vai e lava-te. Vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Deus envia a sua palavra, não é? E é óbvio que o homem dá ouvidos à voz de Deus. Ele não questiona, ele não reclama, ele vai. Sabe, irmãos? Essas três colocações que Deus está fazendo, você fica imaginando como é desafiador dar ouvidos à voz de Deus. Muitas vezes nós questionamos, né? Tentamos argumentar com o próprio Deus. Tentamos argumentar e às vezes desobedecemos porque achamos que as nossas ideias, as nossas intenções, os nossos conceitos são mais sábios, são mais lógicos, são modernos, são dentro do contexto atual, são mais eficientes. Meu amado irmão, meu querido irmãozinho, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Dê ouvido à voz de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus. Ela pode ser o mais contraditória que você possa imaginar. Ela pode ser o mais contraditória que o seu contexto social possa defender. Mas ela não falha. Aleluia. Ela não falha. Porque ela está revestida de graça. Os homens dão ouvido à voz de Deus. Ele dá ouvido à voz de Deus, ele vai. E obviamente ele volta vendo. Então Deus, ele manifesta as suas obras, tornando possível aquilo que é impossível, sem contudo dispensar a responsabilidade do homem. O homem precisa ouvir a sua palavra. O homem precisa agir, ouvir a sua palavra e agir segundo a sua palavra. Essa é a realidade, não é? Às vezes a minha grande dificuldade com os calvinistas é essa, porque eles acham que não, está tudo definido. Não, existe a responsabilidade humana. Deus envia a sua graça redentora, amém. A iniciativa de Deus não tenha dúvida, mas o homem precisa dar ouvidos à palavra de Deus e agir segundo a palavra de Deus. Não tem como. O segundo ponto que eu quero destacar, meus amados irmãos, é que Deus manifesta suas obras trazendo exatamente, sabe o quê? Perplexidade aos homens. Não é? Aleluia. O texto diz lá, o contexto diz que as pessoas dizem: ei, peraí, o que é que está acontecendo aqui? Esse camarada não era o cego que estava pedindo esmola ali? Ei, peraí, que não é coxente? Ficasse vendo como? Aí, alguém me curou. Ei, peraí, então peraí, tá tudo errado. Esse caba que te curou não vale nada. Parece até que a gente está vivendo um contexto político naquela época, né? Se assemelha bastante ao de hoje, não é? Não, foi fulano que disse, então não faz. Foi fulano que disse, então faz. Mesmo que esteja errado, mas foi fulano. Então, as pessoas que vão dizer: não, mas se ele curou no sábado, então esse camarada não é de Deus, porque ele curou no sábado. Ou seja, as pessoas já estavam começando a colocar regras humanas, legalistas, acima do amor à humanidade, do amor ao próximo. E Deus então vai trazer essa perplexidade, porque ele vai mostrar que o ser humano é mais importante, e é por isso que ele veio. Mais uma vez reitero, isso é graça, onde ela vem ser manifestada aos homens. O propósito é fazer os homens entenderem o grande amor de Deus por nós, não é? Ele traz perplexidade, sabe por quê? Porque o milagre, sabe o que é que o milagre faz? O milagre, eu diria que ele é a percepção, é quando os homens percebem que Deus interviu, não é? Deus interviu na situação, fez algo que eles não estavam acostumados a ver, aconteceu algo que eles não estavam acostumados a ver, que não é natural, que é contraditório, que contraria regras, contraria situações e traz uma perplexidade. Isso causa um rebuliço, não é?
onde naquele contexto diz: quem não via agora estava vendo, e quem achava que via não estava vendo. Perplexidade, onde os homens não conseguem se entenderem, não conseguem perceber a ação divina. O grande defeito da humanidade é esse. Certa vez Jesus olhou para Jerusalém, estava em determinado lugar no monte, e olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te agasalhar, como a galinha agasalha os seus pintinhos, tua casa vai ficar deserta. Os homens não conseguem perceber, não é? Mas mesmo assim Deus está lá agindo. Traz perplexidade, traz confusão, desentendimento, mas Ele mostra que Ele interviu de maneira poderosa na vida de homens, quando Ele transformou você, quando Ele trabalhou e salvou a sua vida, quando Ele interviu na sua enfermidade, quando Ele abriu a porta de emprego que você estava precisando, quando Ele salvou seus filhos, sua família, seu esposo, sua esposa. Deus, meus amados irmãos, continua sendo esse Deus gracioso. Muitos de nós, cristãos, a maioria, eu diria, tem vivido essa realidade de ser alvo da graça de Deus, de poder dizer na sua vida: eu sou um milagre, porque Deus interviu de forma poderosa na minha existência, na minha vida, e me deu visão. É assim que Deus manifesta as suas obras. Se fôssemos falar dos testemunhos de pessoas que Deus já operou, seriam muitos. E por fim, meus amados irmãos, Deus manifesta as suas obras, tornando o milagre um fato. Não é? Um fato. O que é um fato? É Deus mostrando que tem o controle. E Ele usa elementos naturais. Não é? Deus usa elementos naturais. A saliva e a terra. O milagre é um fato que ninguém pode negar. Aconteceu. É muito importante que você seja um milagre de fato. Que as pessoas olhem para você e vejam: Deus fez um milagre ali. Deus abriu os olhos daquele indivíduo. Deus libertou aquele cidadão. Deus alcançou aquela vida. Isso é graça, porque ele não merecia. Ele nem buscava, ele nem procurava, ele estava acomodado na sua existência. Mas Deus colocou a mão ali. Deus fez alguma coisa ali. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que nós entendamos, meus amados irmãos, que nós, que você, que eu, nós somos um milagre de fato. E isso só se tornou possível porque Deus foi gracioso para conosco. Deus foi gracioso para com você. Deus foi gracioso para com a sua igreja. Concluo dizendo, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Jesus tem o controle sobre a situação que nós estamos vivendo. E se hoje eu sou um milagre, e se hoje você é um milagre, você não tem que se assustar com o que ocorre na vida atual. Você tem que manter a sua confiança plena no Senhor, porque Ele já o tornou você propriedade dEle. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Ele. Qualquer coisa que porventura venha a ocorrer sobre a sua vida, só virá se houver permissão dEle. Senão, não virá. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa a sombra do Onipotente. Ele tem o controle sobre a sua vida, seja qual for a situação. Ele tem a palavra de ordem. Ele tem a palavra de ordem. Lembra daquele texto lá do capítulo 8, quando ele cura o filho do oficial, e ele vai dizer assim: vai, teu filho vive. Uma só palavra do Senhor e o mal desaparecerá. Uma só palavra do Senhor, e qualquer tipo de mal que porventura esteja alcançando a nós desaparecerá. Ele tem o controle. Ele veio para isso, para intervir.
Ah, mas tem gente que morreu, pastor. Tem gente que morreu. Crentes morreram, estão morrendo. Pastores. E lembrando o que eu falei no início dessa reflexão, Deus traz juízo para alcançar tanto crente quanto ímpios, a fim de que reflitamos sobre a vida cristã, levando a sério a vida de fé, e dentro dessa vida de fé está a confiança plena em Deus, que vai dizer assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que você reflita sobre essa palavra e entenda que, assim como o Senhor interviu na vida daquele cego para abrir os olhos dele, fazer enxergar a graça que estava agora que tinha vindo ao seu encontro, você também foi alcançado por esta graça. Viva debaixo dela, confiante nela, entendendo que aquele que ele chamou cuida de você em toda a sua plenitude. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor, por sua graça e através de Jesus Cristo, nos alcançou e veio trazer-nos visão para tirar-nos da acomodação deste mundo e fazer-nos enxergar sua malignidade, sua perversidade, sua vulnerabilidade, e tirar-nos dessa condição de vulneráveis para nos tornarmos crentes amparados e protegidos pelo Senhor. Pessoas que vivem por fé, não apenas na questão da santidade, mas também na confiança plena de que está sob os seus cuidados. Nos ajude a viver dessa forma, por tua graça, eu te oro no nome de Jesus. Amém.